Existe um objeto no Brasil que é tratado como conquista, como símbolo de chegada, como prova de que você venceu. Ele tem cheiro de novo. Tem parcela no cartão de débito automático, e tem uma plaquinha brilhando no sol que o vizinho vê quando você passa. Ele se chama carro zero, e ele é, numericamente, um dos maiores destruidores de patrimônio que o brasileiro de classe média voluntariamente contrata. Hoje a gente vai abrir esse capô. O Brasil tem uma relação emocional com o carro que vai muito além da necessidade de transporte. O carro é identidade, é prova social, é o termômetro mais visível de quanto você ganhou, enquanto o patrimônio real, os investimentos, a reserva de emergência, fica invisível no celular. O carro fica na rua, todo mundo vê, todo mundo julga, e esse julgamento custa muito mais caro do que a maioria consegue calcular. Meu nome é Marcel, e esse é o Vida de Cão. Se você acabou de financiar um carro ou está pensando em financiar, não feche esse vídeo. Eu não vou te dizer que você fez ou vai fazer algo proibido. Vou te mostrar os números que a concessionária não coloca na mesa na hora da assinatura. E depois você decide se o negócio ainda faz sentido. Fica até o final. Custo número 1. A depreciação. O golpe que começa antes de você sair da loja. No momento que você assina o papel e tira o carro zero da concessionária, ele perde entre 8% e 15% do valor, antes de chegar em casa. Antes da primeira parcela, antes do primeiro tanque cheio, em um carro de R$80 mil. Isso é entre 6 e 12 mil reais, que desaparecem no tempo em que você leva para percorrer o trajeto da loja até a sua casa. Nos primeiros 3 anos de um carro zero, a depreciação média no Brasil é de 30% a 40% do valor, em um carro de R$100 mil. Você perde entre 30 e 40 mil reais só pelo fato de o tempo passar. Esse dinheiro não foi para manutenção, não foi para combustível, não foi para seguro, foi para o ar. É o passivo mais elegante que existe. Você paga para ter algo que fica valendo menos todo dia enquanto você dorme. Custo número 2, os juros do financiamento. O brasileiro médio não compra carro. Ele aluga carro do banco e paga para isso. A taxa média de financiamento de veículos no Brasil está entre 1,5% e 2,5% ao mês. Isso significa que num financiamento de 60 meses de um carro de R$80 mil, você vai pagar entre 110 e 120 mil reais no total. Você pagou 40 mil reais a mais pelo direito de ter o carro agora, em vez de depois. E o detalhe que ninguém menciona, nesses mesmos 60 meses, o carro que você financiou por 80 mil hoje vai valer 40, talvez 35 mil reais. Você vai ter pago 120 mil reais por algo que vale 35. O spread entre o que você pagou e o que o bem vale no final do financiamento é de 85 mil reais. Esse é o custo real e completo do carro zero financiado. 85 mil reais que foram direto para o sistema financeiro. Custo número 3, o pacote completo que ninguém soma antes de assinar. IPVA, em média 2% do valor do veículo por ano, em um carro de 80 mil, são R$ 1.600 anuais. Seguro obrigatório mais seguro contra terceiros e roubo, entre 4 e 8 mil reais por ano dependendo do perfil, manutenção preventiva, revisões, troca de óleo, filtros, pneus, entre 3 e 6 mil reais por ano, num carro novo. Estamos falando de 8 a 15 mil reais por ano, só para manter o carro existindo, sem contar combustível. Coloca tudo junto, parcelas do financiamento, IPVA, seguro, manutenção, combustível. O custo total de propriedade de um carro de 80 mil reais financiado no Brasil fica entre 3.000 e 4.500 reais por mês, para metade da população brasileira, isso é o salário inteiro. Para a classe média que ganha entre 5 e 10 mil. É entre 30% e 60% da renda, indo para um passivo que deprecia todo dia. Custo número 4, o custo de oportunidade. Essa é a conta que ninguém faz porque é invisível. Se em vez de financiar o carro por 60 meses você tivesse investido a mesma parcela mensal num investimento de 12% ao ano, quanto você teria ao final em 5 anos, com parcelas de R$ 1.800 mensais investidos? Você teria aproximadamente R$ 146 mil acumulados. R$ 146 mil em vez de um carro que vale 35. A diferença não é o carro em si, é o que você abriu mão para ter o carro agora. Cada parcela de carro é uma parcela de investimento que não foi feita. Cada real de seguro
é um real que não foi para a reserva. Cada troca de óleo é dinheiro que não foi para o futuro. O carro não é um item de luxo necessariamente, mas quando você financia um bem que deprecia, você está pagando para ficar mais pobre enquanto o banco fica mais rico. A psicologia por trás do carro novo é tão poderosa quanto a matemática contra ele. O cheiro de carro novo ativa circuitos de prazer no cérebro humano que foram estudados em neurociência do consumo. A indústria automotiva gasta bilhões para que você associe carro novo com identidade, com sucesso, com chegada, e funciona. Porque o ser humano, sem consciência financeira desenvolvida, toma decisões com o sistema emocional, não com o racional. O carro comunica coisas sobre você que a sua conta bancária não consegue comunicar. Ninguém sabe quanto você tem investido. Todo mundo vê com que carro você chega. Nesse contexto, o carro vira marketing pessoal com rodas. E o problema do marketing pessoal com rodas é que ele custa uma fortuna, deprecia todo dia, e não gera nenhum retorno financeiro sobre o investimento feito. É publicidade cara num veículo que ninguém contratou. O que as pessoas verdadeiramente ricas fazem com carro é radicalmente diferente do que o marketing te faz acreditar. A maioria dos milionários brasileiros dirige carro com mais de 5 anos, comprado à vista, conservado com manutenção regular. Eles não têm carro novo porque não precisam provar nada para ninguém. O carro é ferramenta de transporte, não ferramenta de comunicação social. Essa distinção parece pequena, o impacto financeiro dela é enorme. Existe uma regra prática que separa quem usa carro de quem é usado pelo carro. O valor total do seu carro nunca deve representar mais do que 20% do seu patrimônio líquido, se você tem patrimônio de R$200 mil. Carro até 40 mil faz sentido. Se você tem patrimônio de R$20 mil e está de carro de 80 mil, você tem um passivo que vale 4 vezes o seu patrimônio. Você é o devedor mais rico do bairro em aparência, e o mais pobre em realidade. Vamos fazer a conta completa e definitiva. Carro de 80 mil financiado em 60 meses. Taxa de 1,8% ao mês. Parcelas de aproximadamente R$2 mil. Total pago ao banco, R$120 mil. Valor do carro no final, 38 mil, IPCA 5 anos, 8 mil, seguro 5 anos, 20 mil, manutenção 5 anos, 15 mil. Total gasto em 5 anos com esse carro, R$163 mil, por um bem que vale 38 mil. Esses R$163 mil investidos ao longo de 5 anos, a 12% ao ano, equivaleriam a hoje aproximadamente R$310 mil. R$310 mil em vez de um carro usado de 38. A diferença entre os dois caminhos é de R$272 mil. Esse é o preço real do carro novo financiado. Não é 80 mil, é 272 mil de diferença no patrimônio em 5 anos. Quando o carro faz sentido financeiro, porque esse canal não é absolutista. Carro faz sentido quando é comprado à vista e representa menos de 20% do patrimônio, quando é necessário para gerar renda diretamente, como ferramenta de trabalho. Quando o custo do carro é menor do que o custo de alternativas de transporte no mesmo período, quando você tem reserva de emergência completa, investimentos funcionando, e o carro não compromete nenhuma dessas frentes. Quando o carro não faz sentido nenhum, quando você financia um zero sendo que um seminovo de 2 anos faz o mesmo trabalho por 40% menos, quando a parcela compromete mais de 15% da sua renda bruta. Quando você não tem reserva de emergência e está comprometendo a capacidade de formá-la, quando o motivo principal da compra é o que os outros vão pensar. Nesses casos, você não está comprando transporte, está comprando uma coleira cara. O carro seminovo de 2 a 4 anos é o ponto ótimo financeiro que a indústria não quer que você conheça. A depreciação acentuada já foi absorvida pelo dono anterior. O carro ainda tem vida útil longa. Os custos de manutenção são similares ao zero nos primeiros anos. E você pode pagar à vista com um valor que compraria de zero, apenas com financiamento pesado. É o momento em que o custo por quilômetro de utilidade do bem é o mais baixo de toda a vida do veículo. Tem 2 tipos de cachorro na fila da concessionária. O primeiro entra empolgado, assina tudo que o vendedor colocar na frente, sai com 0 km cheirando a novo e posta foto na saída,
5 anos depois. Ele está com um carro usado de 38 mil e uma dívida de 163 mil quitada. O segundo passa na concessionária. Anota o modelo que quer, vai embora, economiza por 18 meses. Compra um seminovo de 2 anos à vista e investe a diferença. 5 anos depois, ele tem patrimônio. O argumento que mais aparece quando alguém ouve esse conteúdo é este. Mas eu preciso do carro para trabalhar. Entendo. O ponto não é não ter carro. O ponto é não ter um carro que custa mais do que você pode financiar, sem comprometer o resto da vida financeira. Um carro de 25 mil à vista faz o mesmo trabalho de transporte que um carro de 80 mil financiado. A diferença não está na utilidade. Está no quanto você pagou para o banco pelo direito de ter o mais caro. A mudança de mentalidade começa quando você para de perguntar qual o menor valor de parcela para este carro e começa a perguntar qual o maior custo de propriedade que meu patrimônio aguenta, sem que eu abra mão de construir liberdade financeira. São perguntas completamente diferentes. A primeira leva você ao carro mais caro que o banco aprova. A segunda leva você ao carro mais eficiente para a sua situação real. O patrimônio invisível é sempre mais valioso do que o passivo visível. O investimento que ninguém vê cresce enquanto o carro que todo mundo vê deprecia. O carro na rua não diz nada sobre o que você tem no banco. Diz tudo sobre o que você deve para o banco. E essa distinção, quando você internaliza de verdade, muda completamente a relação com cada decisão de consumo grande. Se você está hoje numa situação em que o carro compromete mais do que deveria, não é sobre arrependimento. É sobre o que fazer com a informação daqui para frente. No próximo carro, você vai fazer diferente. No próximo aumento, você vai direcionar para o investimento antes de aumentar o padrão. Na próxima vez que a concessionária ligar com promoção irrecusável, você vai ter uma planilha na cabeça que diz exatamente o que essa promoção vai custar nos próximos 60 meses. Daqui a 10 anos, 2 cachorros com o mesmo salário hoje vão estar em lugares diferentes. Um trocou de carro zero a cada 5 anos, sempre financiado, sempre com a parcela pesando no orçamento. O outro comprou seminovos à vista. Nunca teve parcela de carro, investiu a diferença todo mês, aos 50 anos. O primeiro ainda está pagando o carro, o segundo tem liberdade financeira. A diferença foi o carro. E a decisão é sua. A vida de cão que a maioria leva com carro não é necessária. Você pode ter transporte, pode ter conforto. Pode ter dignidade sem entregar 60 meses de renda para o sistema financeiro por um bem que vai valer metade do que você pagou. O carro é opcional na forma como você compra. A liberdade financeira que você troca por ele. Não. Compartilhe esse vídeo com alguém que está prestes a assinar um financiamento de carro sem ter feito essa conta. Pode ser o amigo, o primo, o colega de trabalho. Uma conversa de 10 minutos pode salvar 5 anos de parcela. Deixa o like, se o conteúdo chegou onde precisava chegar. Se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Ritual do canal: escreve nos comentários a frase secreta de hoje. Motor desligado, juros compostos ligados. Quem ver vai achar que é slogan de oficina mecânica maluca. Nós vamos saber que você entendeu que o motor que realmente importa não está embaixo do capô do carro novo, está no hábito de investir todo mês enquanto os outros estão pagando parcela. Abraço e até o próximo. Lembra, vida de cão não é sobre abrir mão de tudo. É sobre parar de abrir mão do que realmente importa para pagar pelo que parece importar. O carro vai continuar existindo. A pergunta é se ele vai ser uma ferramenta na sua mão ou uma coleira no seu pescoço.